Eu sou a Prof. Dani e essa é a aula de artes do Clube da Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar texturas e como construir algum tipo de textura utilizando tintas. Os materiais para a aula de hoje são tintas, obviamente. Essas tintas podem ser as que vocês tiverem em casa, ok? Aqui eu tenho algumas tintas guache e pode ser qualquer tipo de tinta, porém, essa tinta não pode ser muito líquida. Eu tenho também tinta acrílica, tinta óleo, enfim, qualquer tinta que vocês tiverem que não seja muito líquida, tá bom? Vocês vão precisar também de pincéis e uma superfície para trabalhar a tinta antes de fazer a pintura. Essa superfície pode ser embalagem para sanduíche, bandejinha de tomate cereja, um disco de isopor, esse daqui é daqueles que vem pizza congelada, ou ainda uma folha de papelão, tá bom? E, finalmente, a superfície que vocês vão usar para fazer a pintura, que pode ser uma folha um pouco mais grossa ou uma tela para pintura se vocês tiverem em casa. Também podem utilizar como superfície de pintura, para executar a pintura, uma folha de papelão também, ou alguma superfície reta que vocês consigam trabalhar que a tinta absorva, tá? Então, vamos lá? Então, para começar, eu vou colocar um pouquinho de uma das tintas que eu tiver em casa. No caso aqui, a vermelha. Na minha superfície plana de trabalho. Uma quantidade razoável, tá? Um grãozinho de feijão, mais ou menos. E um pouquinho da outra tinta que eu for trabalhar. Agora vai ser o branco. Novamente, onde que eu vou colocar essa tinta? Vou colocar na superfície de trabalho. Essa superfície de trabalho, ela vai ter a tinta que eu for misturar, um espaço de mais ou menos um dedo de distância entre uma tinta e outra, e a outra tinta. Novamente, eu vou colocar quantidade razoável de tinta. E aí eu vou utilizar um dos pincéis que eu for trabalhar para fazer essa textura. Então, aqui eu tenho a tinta vermelha, a tinta branca e um espaço entre as duas, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a empurrar, lembrando que, como a gente já falou várias vezes nas aulas de artes, o pincel eu vou utilizar para misturar tinta ou para trabalhar com a tinta apenas a ponta do pincel, essa vassourinha aqui, tá? Para não desperdiçar tinta e não sujar muito o pincel. Então eu vou varrer um pouquinho da tinta branca e um pouquinho da tinta vermelha para esse espaço central. Eu vou fazer isso com a parte de vassourinha do pincel e, ao movimentar as duas cores para o centro, eu vou criando uma tonalidade diferente, que é uma mistura, não é um tom homogêneo. Por quê? Se eu misturar o branco com o vermelho, que cor que eu vou ter? Essa daí que você sabe. Mas não é isso que eu quero. Eu quero uma mistura irregular da tinta para gerar uma tonalidade que não é nem o branco, nem o vermelho, mas também não é essa cor aí, que você sabe qual é, que resulta da mistura do branco com o vermelho. Então,
eu vou pegar um pouquinho do branco, um pouquinho do vermelho e aqui no pincel eu vou ter essa mistura irregular desses dois tons. E aí eu vou lá na minha superfície e vou pintando. Pego mais um pouquinho de uma cor, pego mais um pouquinho da outra cor. Aqui no caso tem muito mais branco do que vermelho, porque agora eu quero que seja mais assim e vou pintando. Eu posso mover o pincel para onde eu vejo que tem mais uma cor ou outra que eu quero, ou ainda ir pincelando. Eu vou fazer agora com outras cores para vocês verem outro resultado. Agora eu vou utilizar a cor vermelha, vou pegar outro pincel. Cor vermelha não, a cor azul. De novo, eu vou colocar aqui na superfície. E agora a cor branca. Novamente, como eu mostrei, com um espaço entre elas. E agora eu vou encostar o pincel um pouquinho no branco, um pouquinho no azul. Vocês percebem que eu tô criando uma tonalidade, novamente, que não é exatamente a mistura do branco com o azul, mas é o encontro dessas duas cores. E aí, quando eu transfiro essa mistura para a superfície de pintura, eu posso construir uma representação que se assemelha, por exemplo, a um céu com nuvens. Eu posso utilizar essa mistura para fazer inúmeras coisas. E agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês que essa técnica pode me ajudar a construir. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas pinturas que são exemplos de utilização dessa técnica, tá bom? Essa daqui é a pintura Ribeirinha, do Ângelo Guido. Vocês percebem que aqui no céu a gente consegue perceber algo semelhante ao que eu acabei de mostrar? Tem a aproximação das duas tonalidades. Na parte mais branca, provavelmente ele passou só a tinta branca, mas aqui no encontro, para que não seja muito grosseira a diferença entre o branco e o azul, essa textura, que pode ser feita com essa técnica que eu acabei de mostrar, é uma maneira de a gente utilizar. Outro exemplo é essa pintura aqui do Iberê Camargo. Ela se chama Dentro do Mato. Aqui ele utilizou, primeiro, bastante tinta. Tinha bastante tinta no pincel para produzir essa pintura. E tem várias texturas diferentes para formar essa representação do mato. Por que são importantes as texturas e essa gradação de cores? Porque se eu faço uma pintura como essa daqui, por exemplo, que tem amarelo, azul, marrom e verde, cores chapadas, eu não consigo perceber como é de verdade na natureza, que não é uma cor só. Então, quando eu utilizo texturas e sobreposição de cores, camadas mais grossas de tinta, eu consigo construir isso que se assemelha mais ao como as coisas são na natureza. Como essa concha.
Essa concha, ela tem tons de marrom, acinzentados, tons mais claros. Então, se eu quisesse pintar essa concha, eu poderia fazer a mistura de branco e marrom, branco e cinza, fazendo algumas linhas mais escuras, passando uma tinta mais escura primeiro, depois adicionando outras tintas claras por cima. Na verdade, aqui eu precisaria fazer uma camada mais clara, depois algumas camadas mais escuras, e depois, onde são pontos claros, tornar mais representativa essa tonalidade. Que aí eu consigo produzir coisas que sejam mais agradáveis aos olhos. Os nossos olhos, eles completam as imagens. Se eu vejo essa pintura que eu acabei de mostrar, por exemplo, de dentro do mato, eu não consigo enxergar exatamente cada folha que tem nesse mato, ou cada galho de árvore, mas enxergando a pintura como um todo, eu consigo entender o que ela é. Como nessa pintura aqui. Eu usei exatamente a técnica que eu acabei de mostrar para vocês, de um pouquinho de um tom branco com um pouquinho de um tom azul e um encontro irregular dessas cores, dando pinceladas mais ou menos assim, eu consegui formar essas representações que se assemelham a pétalas de flores. Em outros casos eu utilizei um rosa e um branco, como aqui embaixo, ou o próprio azul com branco, com o rosa com branco e um pouco de rosa com azul. Não são regulares e não são folhas de pétalas de flores perfeitas, mas eu consigo visualizar essa representação. A gente pode utilizar essa técnica também para construir pinturas abstratas, como essa daqui. Eu juntei vários tons que eu tinha utilizado para fazer uma outra pintura e construí essa daqui. Bom, essa é a aula de hoje. O exercício que fica para vocês é construírem uma pintura utilizando essa técnica que a prof ensinou agora. E eu vou dar mais 2 exemplos que podem ajudar vocês no exercício de hoje, que são retratos. Eu gostaria que vocês tentassem fazer um autorretrato utilizando a técnica de texturas. Pode ser feito dessa forma. Essa aqui é uma pintura do Iberê Camargo também. Vocês percebem que tem tonalidades diferentes? Provavelmente essa não é a cor exata do rosto dessa pessoa. Ou ele podia estar imaginando essa figura que ele pintou. Mas esse é um exemplo de como a gente pode utilizar essa técnica e como fazer um autorretrato. De uma maneira um pouco mais abstrata, talvez. Já essa pintura aqui, que se chama Maria e também é de Iberê Camargo, ela pode ter sido feita de uma maneira mais realista. Então, esse é um segundo exemplo de como vocês podem fazer o autorretrato de vocês. Não se cobrem demais, tá? A ideia é que vocês tenham outras ferramentas para fazer representações, ok? Essa é a aula de artes de hoje. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem em casa, não enlouqueçam os pais de vocês e até semana que vem. Beijo!